Um dos principais desafios das pessoas que precisam ensinar a um grupo, que precisam educar alguém, precisam falar em público, é justamente trazer a uma linguagem acessível, a uma linguagem simples, temas que nem sempre são tão acessíveis ou tão simples. Muitas vezes são temas complexos e verdades muito profundas que precisam ser traduzidas de uma maneira que todo mundo possa entender. Poucas pessoas conseguem fazer isso de maneira muito competente e genial, como um autor cristão chamado C.S. Lewis. Acredito que grande parte de nós aqui presentes já ouviu falar ou teve contato com algumas das obras de C.S. Lewis. C.S. Lewis escreve sobre temas profundos como o inferno em livros como O Último Abismo, escreve uma autobiografia da sua conversão no livro chamado Surpreendidos pela Alegria, e nessas obras ele consegue ir profundo naquilo que as Escrituras falam sobre esse assunto, ele consegue dialogar com outras áreas de conhecimento e nos apresentar ali temas muito complexos que tantas vezes nos fazem pensar ainda mais sobre aqueles temas. Mas é o mesmo C.S. Lewis que pega essas verdades tão profundas e livros tão complexos, mesmo que já sejam numa linguagem simples, e transforma essas verdades e princípios numa coleção chamada Crônicas de Nárnia. Eu acredito que essa todo mundo já deve ter ouvido falar, mesmo que não tenha assistido os filmes que foram adaptados ali pela Disney, né? A Disney fez três filmes baseados em 3 livros dessa série. Nessa série de livros escritos para crianças que estão crescendo, C.S. Lewis apresenta o mundo de Nárnia, e na aventura que aquelas crianças vão conhecendo e vão desfrutando, aquelas viagens que elas vão fazendo a Nárnia, C.S. Lewis aproveita para ensinar princípios eternos e verdades bíblicas, numa linguagem simples e acessível para crianças. É num desses livros, o 5º livro, para ser mais específico, chamado O Príncipe Caspian, que a gente vê uma personagem chamada Lúcia. Lúcia é uma menina muito traquina, serelepe, que se junta ali com Eustáquio e Edmundo, e eles vão mais uma vez até Nárnia enfrentar uma aventura onde eles vão passear por várias ilhas em busca de alguns cavaleiros perdidos. Mas isso tudo é apenas pano de fundo para falar sobre o relacionamento daquelas crianças com Aslan, o leão que é o mantenedor daquele reino de Nárnia. E Lúcia, em determinado momento, descobre um livro que é um livro mágico, um livro encantado, e na capa desse livro vem ali uma instrução para que Lúcia, ou o leitor desse livro, pronuncie algumas palavras mágicas. Ao pronunciar essas palavras mágicas, aquele livro ficaria encantado e traria algumas surpresas para o seu leitor. Lúcia então segue as instruções, recita palavra por palavra direitinho como estava ali explicado, e de repente toda a história que ela ia lendo nesse livro encantado ia se apresentando para ela de maneira gráfica e visual. Seria como o que nós chamamos hoje de holograma, só que C.S. Lewis na época não conhecia a expressão, mas Lúcia ia lendo e a verdade ia se apresentando. Ilustrações, figuras, símbolos, são maneiras que nos ajudam a aproximar verdades complicadas de uma linguagem simples. Quando nós nos aproveitamos de um tema ou de uma figura, de uma ideia que nós já conhecemos e que sabemos que o nosso público conhece, e nós tentamos aproximar uma verdade mais complexa por meio desse símbolo mais simples ou mais compreensível, nós estamos tentando nos aproximarmos do conhecimento de uma maneira mais simples. Eu estou falando sobre isso porque hoje nós vamos ler um trecho do livro de Apocalipse. E Apocalipse é um dos livros mais temidos e questionados, investigados e estudados pelo povo de Deus. Nós acabamos tendo uma relação ambígua com esse livro de interesse e amedrontamento daquilo que ele nos revela. Quando, na verdade, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, nos apresenta em figuras que nós podemos tentar conhecer ou nos aproximarmos de verdades eternas e de acontecimentos futuros que não necessariamente vão se dar da maneira literal, como está ali figurativamente representado no livro de Apocalipse. Queria pedir que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, obviamente no capítulo 8. Nós vamos ler, para começar essa mensagem, dos versículos 1 ao versículo 5.
Diz assim a palavra de Deus: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor fala conosco ainda hoje. Te pedimos que o teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos a tua verdade nas nossas vidas e que ela possa frutificar, Pai. É assim que nós oramos ao Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. O livro de Apocalipse é o livro da revelação, é o livro profético do Novo Testamento. A gente sabe que no Antigo Testamento nós vamos encontrar alguns livros proféticos que inclusive falam acerca do final dos tempos também. No Novo Testamento, especialmente se destaca na literatura profética o livro de Apocalipse, obviamente porque ele trata exatamente daquilo que acontece entre a ascensão de Jesus e o seu retorno. Algumas vezes nós perdemos muito tempo tentando dar significados que o próprio autor e o próprio Deus não tinham a intenção de nos dar quando nos deram o livro de Apocalipse. Então muita gente gasta tempo fazendo cálculo matemático, tentando aproximar de nomes, pessoas, lugares, dar significado exato àquelas coisas que são figuradas nesse livro profético, quando não é esse o objetivo do apóstolo João, não é esse o objetivo de Deus, quando entrega para esse apóstolo esse livro da revelação. O que pode nos ajudar muito como um norte para compreender o que é que se passa nesse misterioso livro de revelação, é entender que Deus dá essa revelação, Deus entrega essa profecia a João num contexto muito específico. Lembra que João está preso na ilha de Patmos, agora ele é um dos últimos apóstolos vivos, se não o último, e ele recebe de Deus essa mensagem com um único objetivo: trazer consolo, conforto à igreja que começava a experimentar as agruras da perseguição. Não pense que era uma alegria você ser cristão, que era uma maravilha, que era uma vida tranquila você ser um cristão nos primeiros anos da igreja. Lembre que o cristianismo já surge execrado pelo judaísmo. Os próprios judeus rejeitavam os seguidores de Jesus Cristo e proporcionavam as primeiras perseguições. Quando a gente vai ler ali o livro de Atos, as primeiras perseguições, os primeiros apedrejamentos foram fomentados justamente pelos judeus. Agora, alguns anos depois, o próprio Império Romano, Roma como sociedade civil, também se levanta contra os cristãos e contra a igreja do Senhor. Então, quando João recebe essa visão, você já tem em alguns lugares uma perseguição tão severa que já era comum que em algumas arenas onde gladiadores iam lutar, iam brigar, o aquecimento, o show de introdução, aquele show que tem para o público esperar, era simplesmente ver cristão ser devorado por leões famintos. Então não eram tempos bons e agradáveis. Se você fosse cristão, você tinha uma grande possibilidade de ser exposto ao público e ser forçado a tomar ali chumbo em estado líquido, e você ia morrer daquele jeito. Não faltava maneira criativa de se acabar um cristão no início da igreja. Então Deus permite que João dá a João essa visão, para que João escreva à igreja do Senhor, lembrando que o Senhor é soberano e tem o controle da história em todo o tempo, apesar de qualquer circunstância que a igreja venha a experimentar. Portanto, essa é a mensagem principal do livro de Apocalipse. Eu estarei com a minha igreja em todo o tempo, em toda a história, com o controle dessa história. É isso que Deus quer ensinar para a igreja quando Ele dá a visão do Apocalipse. Uma outra dica importante que nos ajuda a ler esse livro é entender que nós vemos
uma história que se passa entre a ascensão de Jesus e a sua volta. Quando é que se dá a ascensão de Jesus? Lembra que Jesus ressuscita, passa alguns dias ali convivendo ainda com os apóstolos, depois ele se despede e volta para o céu. Essa volta para o céu é justamente a sua ascensão. Os últimos dias se dão justamente daquele momento até a sua volta final. Então nós não estamos lendo um livro que vai falar somente daquele último estágio pertinho da volta de Jesus. Não, ele nos narra e nos apresenta coisas que já acontecem desde que Jesus voltou aos céus. E como é que Apocalipse nos apresenta isso? 7 vezes a mesma história. Então você vai ver 7 ciclos que vão se repetir, contando o que acontece nesse intervalo histórico entre a ascensão de Jesus e o retorno do Senhor. No começo desse livro, você vai ver ali, na primeira visão, Jesus passeando entre 7 candeeiros que representam as 7 igrejas. Ali nós temos a primeira visão, Jesus manifestando claramente que estará presente no meio da sua igreja durante todo o tempo, até a consumação final, até a consumação dos séculos. O texto que nós acabamos de ler, lá no capítulo 8, no versículo 1 a 5, nos mostra o final do segundo ciclo, da segunda visão, aquela que nós chamamos de abertura dos 7 selos. Você sabe que logo depois vem as 7 trombetas, as 7 taças, e aí a coisa complica, porque vem dragão, mulher, né? Vem monstro que vem do mar. Eu sei que a coisa vai ficando mais complexa, mas é importante lembrar que cada vez você vai ver uma visão que narra o mesmo período histórico, com mais detalhes e com mais virulência, com mais vivacidade dos acontecimentos que vão se decorrendo. Então, esse texto que nós lemos é o final da segunda narrativa, desse segundo ciclo. E para a gente entender o que acontece aqui, nós precisamos voltar um pouco lá para o começo dessa visão. A gente vai encerrar aqui no capítulo 8, mas eu queria que a gente começasse lá do capítulo 5, quando João tem finalmente a visão desse livro selado com 7 selos. Capítulo 5, queria que nós lêssemos aí o verso 1 e 2. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? João tem essa visão, ele está lá e ele enxerga um livro, que não pense você que é como essa Bíblia. O nome desse modelo aqui de livro chama-se Códice. Ele só surge no 2º século, depois que o apóstolo João já morreu. Então, quando João fala de um livro, é um rolo de pergaminho, que podia ser de vegetal ou de couro animal. E ele vê esse pergaminho escrito por dentro e por fora. Só para você ter uma ideia do que era um livro desse, as cartas de Paulo aos Coríntios dizem que tinham 3 metros de extensão se você desenrolasse. Nem carta de fã, quando mandava para a Xuxa, lembra? Aqueles 3 metros ali. Só que isso é a carta de Coríntios. E aí, quando a carta era muito grande, ela era escrita por dentro e por fora, quando era um livro muito grande. E aqui João vê esse livro enroladinho, né? Ele está escrito por dentro e por fora, e ele tem 7 selos que protegem essa literatura. Só quem pode abrir é quem tem permissão para abrir esses selos, e aí ele teria acesso ao conteúdo desse rolo. Se você fosse o apóstolo João, versado na literatura profética judaica, você ia conhecer a figura do rolo, que é apresentada lá em Ezequiel. Um detalhe importante sobre o livro de Apocalipse é que muitos dos símbolos que a gente vê aqui no Novo Testamento, em Apocalipse, já apareceram em Ezequiel. Então, quem era familiarizado com a literatura profética já conseguia fazer as relações com aquilo que era apresentado. Então, Ezequiel mostra um rolo se desdobrando, apresentando ali o dia do Senhor e a consumação dos tempos. O Senhor tomando as providências finais para que as coisas finalmente se acabassem e voltassem a ser o que era para ser. Então, quando João olha para aquele livro, para aquele rolo com 7 selos, ele sabe de que rolo se trata. Só que aí vem uma fala de um anjo que diz: olha, não achamos ninguém que possa abrir esse rolo. Não tem ninguém na terra que tenha autoridade, que tenha poder
para abrir esse rolo. É muito interessante a reação de João, porque no versículo 3, o apóstolo aparece chorando. E aí ele diz assim, eu não entendo esse povo que chora, né? Porque no versículo 3, ele diz, no versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. João estava ansioso, estava cheio de expectativa para que aquele livro fosse aberto. Sabe a solução de todos os problemas? A compreensão de que aquele livro, quando se desdobrasse, quando fosse aberto e as coisas começassem a acontecer, era finalmente Deus tomando as providências finais para o final feliz tão prometido desde Gênesis. João sabia que aquele livro representava isso, então ele chorava quando percebia que aquele livro não seria aberto. Sabe o que é que a atitude de João reverbera? Lembra que lá no Antigo Testamento as pessoas já choravam por esse dia, já clamavam por esse dia. Lá em Joel capítulo 2, versículo 17, vai aparecer aqui na projeção, nós vemos Joel falando a seguinte profecia: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Senhor, tem misericórdia de nós, não deixe que as pessoas olhem para nós e se perguntem onde é que está o seu Deus. Toma uma providência, Senhor. Nos dias de Joel as pessoas já clamavam pelo dia do Senhor. Abacuque não era diferente, e ele começa a sua profecia lá no capítulo 1, no versículo 2, orando ao Senhor, dizendo as seguintes palavras: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Parece um jornal nacional. Abacuque ora: até quando, Senhor, as coisas vão ser desmanteladas desse jeito? Até quando nós vamos ver crianças morrendo de fome e políticos corruptos enriquecendo a cada dia? Até quando, Senhor, nós vamos ver genocídios? Até quando, Senhor, seremos roubados? Até quando, Senhor, as pessoas perverterão a moralidade? Até quando, Senhor, vão chamar o mal de bem e o bem de mal? Abacuque já orava: até quando, Senhor? Portanto, quando João vê aquele pergaminho enrolado, aqueles 7 selos, e ele sabe que ninguém pode abrir, ele chora, porque assim como Joel, assim como Abacuque, assim como eu, assim como você, ele anela e ele espera esse dia em que o Senhor vai tomar providências. Ele era alguém como nós que orava ao Senhor: até quando, Senhor, as coisas vão ficar desse jeito? E se esse rolo, se esse pergaminho não se abrir, se as coisas não começarem a acontecer, o Senhor ainda não vai intervir nessa história. E era isso que afligia o coração desse profeta. E aí, no versículo 5, ainda do capítulo 5, o João nos conta que um ancião disse a ele: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Não chore, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele pode abrir os 7 selos. E sabe por que ele pode abrir os 7 selos? Porque assim como as pessoas que estavam diante do altar, diante do trono, cantavam e oravam aquilo que está registrado no versículo 9, eles diziam: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Você consegue perceber que tudo o que acontece tem a sua chave na cruz? Que a cruz é a chave de toda a história? Jesus é apresentado aqui como sendo o leão de Judá, aquele que venceu.
porque foi feito cordeiro, se entregou, venceu a morte e o pecado, e Ele pode abrir os selos. Não há motivo para desespero, João. Não há motivo para desespero, porque Jesus venceu a morte e Ele é o cordeiro que é digno de abrir os 7 selos. Deixa eu ver se eu consigo contar isso agora mais concentradamente, né? Porque no primeiro culto foi mais difícil. Mas no livro, nesse mesmo livro do Príncipe Caspian, Lúcia, eu já fico mole de novo. Ela vai se despedir de Aslan no final do livro, é spoiler. E nessa despedida, ela pergunta para Aslan onde é que ele se encontra nesse mundo real. E aí ele vai dizer para ela: olha, aqui você me vê como leão, mas lá no seu mundo eu sou o cordeiro. C.S. Lewis consegue traduzir muito bem essa ideia que aparece aqui no Apocalipse. O leão poderoso, vitorioso, o rei da criação, como cantava na Arca de Noé, dos anos 70, simplesmente é o cordeiro. É aquele que neste mundo se entregou em favor de nós. Isso era muito vívido para a mente judaica, que entendia que no templo o sacrifício era oferecido e entendia o peso e o que significava a expiação daquele cordeiro no altar. Jesus se apresenta como a expiação do nosso pecado. O leão torna-se cordeiro, por isso ele vence a morte, por isso ele pode abrir os 7 selos. E é isso que começa a acontecer a partir do capítulo 6. E aí as pessoas que têm mais medo do Apocalipse começam a tremer nas bases, porque vem os 4 cavaleiros que todo mundo aqui conhece. Então o cordeiro, aquele que venceu a morte, aparece para João agora já com o rolo na sua mão direita, e ele vai abrir ali o primeiro selo. Quando ele abre o primeiro selo, vem um cavalo branco. Em cima desse cavalo vem um cavaleiro com uma coroa e uma espada, e ele conquista tudo que vê pela frente. E esse cavalo representa a conquista militar mesmo. Do outro lado, João vê que se aproxima um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho vem para acabar com a paz, vem em nome da guerra colocar homem contra homem. Ele traz a instabilidade da paz e vem trazer realmente derramamento de sangue por meio da guerra. Do outro lado vem um cavalo negro, preto, que representa ali a fome. E aí a figura que João pinta é muito vívida, porque ele diz: esse cavalo que trazia a fome, ele fazia com que 1 quilo de farinha custasse o equivalente a um dia de trabalho de alguém. E tinha mais, não se acabou o azeite. Os ricos continuavam tendo abastança de alimentos, mas faltava comida para quem precisava e era muito caro. Logo depois ele olha e vê que vem um 4º cavalo. Dessa vez é um cavalo que tem uma cor tão feia que algumas traduções trazem amarela, outros trazem pálido, outros trazem pardo, e algumas traduções inglesas cinza. É uma cor de burro quando foge, pálido. E ali ele representa a fome, e onde ele anda vem o inferno atrás, e as pessoas morrem de pestilência e de fome e de doença. Os 4 cavalos representam o caos tomando conta de toda a criação. As coisas estão desmanteladas mesmo. A assolação está liberada. É morte, é guerra, é fome, é doença. E não ache você que isso são coisas que virão, não. Basta fazer uma retrospectiva histórica. Em algum momento, sempre, em algum lugar, uma parte do povo de Deus ou da própria criação toda divina sofre de algum desses males por algum período da história. Isso já acontece há muito tempo. E são coisas que assolam a criação, que trazem sofrimento à criação. Se não bastasse isso, Deus ainda tem ali guardado 3 selos que seriam abertos. Só que logo depois do 4º selo, o cordeiro abre o 5º selo e você é transferido dessa cena aqui, onde você vê caos e desolação no mundo e na criação, e você é levado para o céu. Agora você vê o trono. Diante do 5º selo você vê o trono de Deus, e na frente do trono de Deus, diante do trono de Deus, está uma multidão de pessoas que derramaram o seu sangue por causa do Evangelho. São os mártires.
E ali Deus diz que vai vindicar o sangue dessas pessoas que morreram por causa do Evangelho. E não pense você que só são mártires, não. Todos os que morrem tendo conhecido Jesus Cristo como Salvador, morrem por causa do Evangelho, porque em certo sentido, todos são ou deveriam ser perseguidos por causa do Evangelho que professam. E aqui no quinto selo, você vê o próprio Deus dizendo: olha, tenham paciência, eu sei que está difícil, as coisas estão complicando, é morte, é guerra, é fome, é doença, é peste, eu sei que não está fácil, mas tenham paciência, porque eu vou tomar providências acerca do sangue dos justos que foram derramados por causa do Evangelho. Eu não esqueci da minha igreja. O quinto selo é um refrigério no meio de tanta luta, tanto sofrimento e tanto caos. O sexto selo retoma o julgamento de Deus sobre a sua criação. Você vê que o universo inteiro é afetado pelo julgamento de Deus. Os seus inimigos tentam se esconder da sua ira, e a gente vê como isso é apresentado de forma vívida a partir do versículo 12 aí do capítulo 6. Veja o que é que João conta para a gente sobre esse sexto selo. João diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-vos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? A própria criação começa a despencar, começa a sentir o peso do dia do Senhor. Os inimigos de Deus tentam se esconder, porque Deus agora começa a tomar a providência que Ele há tanto tempo havia prometido e que há tanto tempo o seu povo esperava acontecer. No capítulo 7, Deus volta a consolar o seu povo. Nós vemos a multidão das 144 mil testemunhas. Muita coisa tem se falado sobre quem são essas 144 mil testemunhas. Eu posso só adiantar para você que ela significa a completude dos salvos do Senhor do Antigo e do Novo Testamento. Toda a igreja de Cristo que foi salva sob a Antiga Aliança e a Nova Aliança estão representadas nos 144 mil que aqui aparece no comecinho do capítulo 7, a partir do versículo 1. Se quiser saber por quê, compareça à escola bíblica, que você vai ter mais informações, tá bom? Que aí fica mais fácil de a gente explicar na sala de aula. Mas aqui no começo do capítulo 7, você vê a completude dos salvos, e esses salvos são selados, e o selo representa a propriedade de Deus sobre essas pessoas. Isso representa que ninguém pode tocar ou tomar essa propriedade de Deus, que Ele reivindica para si a alma dos seus filhos. Por isso que eles são selados. E a partir do versículo 9, ele mostra a sua igreja, essa multidão selada, dessa vez glorificada. E aqui ele faz uma das promessas mais bonitas sobre o que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Veja o que é que o apóstolo João diz no capítulo 7, nos versículos 16 e 17, falando sobre os justos glorificados. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Eu sei o que vocês estão passando, mas olhem para frente, porque isso tudo vai passar e toda a lágrima dos seus olhos há de ser enxugada. Em nenhum momento Jesus disse que viver nesse mundo seria fácil. Quem disse isso foram os teólogos da prosperidade que querem enrolar a gente. Pelo contrário, Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus disse: bem-aventurados serei vós quando vos perseguirem por causa do Evangelho. Sejam mais que felizes por isso. O apóstolo Paulo compartilha sobre a sua situação de pregador do Evangelho, entristecido, mas sempre alegres, nada tendo, mas possuindo tudo, empobrecidos, mas enriquecendo a muitos. Nunca nos foi dito que seria fácil ser povo do Senhor no mundo corrompido pelo pecado, mas sempre nos foi prometido que dos nossos olhos seria enxugado toda a lágrima. É essa esperança que nos move. É sobre isso que nos fala o livro da Revelação, sobre esperança, sobre onde os nossos olhos devem estar fitos, para onde nós devemos olhar e caminhar. Logo em seguida, nós vemos que chegamos no capítulo 8, e então o 7º selo é aberto. Aqui o cordeiro se aproxima do rolo. Todos os 6 selos anteriores já foram retirados. Eu acredito que o apóstolo João olha para aquilo ali já com ainda mais expectativa. Só falta um. Finalmente as coisas vão acontecer. Essa história vai terminar. 6 selos já se foram e o cordeiro tira o 7º selo. Até então, cada selo que era retirado, acontecia algo grandioso e barulhento. Depois do 7º selo, vence o silêncio. 30 minutos, meia hora de silêncio no céu. Que silêncio eloquente! Aquele silêncio falou mais do que todo o barulho que aconteceu antes. Deus ali prepara para finalmente consumar o seu plano. Sempre é assim no Antigo Testamento. Sempre que Deus vai executar o seu plano final, em Ezequiel também aparece desse jeito. Deus se cala, faz silêncio nos céus, e aí vem o juízo do Senhor. Depois do 7º selo, meia hora de silêncio, e aí o que acontece é que mais um anjo surge, ou melhor, 7 anjos estão diante de Deus. Esses 7 anjos se colocam diante do trono do Senhor, cada um com uma trombeta. Um outro anjo fica de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Lembra que o altar era onde se oferecia o sacrifício no templo, era onde acontecia a expiação dos pecados, onde o sangue do cordeiro era aspergido, e ali perto do altar ficava o incensário, que era onde o incenso queimava dia e noite, representando a oração dos santos. E aqui esse anjo está próximo ao altar, e ele toma um incensário, dessa vez um incensário de ouro, e ele junta naquele incensário de ouro todas as orações de todos os santos que chegaram aos céus durante toda a história. Ele apresenta esse incensário cheio da oração dos santos, e ele leva então diante do Senhor essa fumaça com a mão do anjo, e o anjo tomou o incensário, ele enche do fogo do altar e atira sobre a terra. Daí você vê relâmpagos, trovões e terremotos. Veja como Deus prepara todo um cenário, toda uma história, para que a gente entenda qual é o nosso papel nessa grande história da redenção final, da consumação final do Senhor. Às vezes nós achamos que porque servimos ao Deus que é soberano, Senhor da história, pode todas as coisas, às vezes nós somos levados a achar que somos meros figurantes nessa história, que não temos responsabilidade alguma nisso tudo, como se Deus tratássemos como simples fantoches ou marionetes em suas mãos. Mas veja que no começo do capítulo 8, Deus para o louvor dos anjos, Deus para o louvor dos santos nos céus, para ouvir a oração dos justos. Deus para ouvir a oração dos justos. Veja que é mediante a oração dos justos que Deus toma as providências finais para a consumação dos séculos. Queridos, não é à toa que Jesus nos ensinou a orar sem cessar. Não é à toa que nós somos ensinados que muito pode, pela sua eficácia, a súplica dos justos. Deus não despreza a oração dos seus filhos.
Veja no versículo 3 que Deus recebe, lhes é apresentada todas as orações que são feitas pelos santos do Senhor. Santos, não estou falando das figuras romanas de santos. A gente está falando de santos no sentido bíblico da expressão. São aqueles que são alcançados por Jesus, aqueles que são salvos por Jesus, são chamados os santos na palavra de Deus. E todas as orações feitas pelos salvos, pelos justos, são apresentadas diante de Deus, que recebe essas orações, e que ao receber essas orações, derrama o seu fogo e lança-o sobre a terra, e toma então a providência final que precisava ser tomada. A oração do justo tem importância, relevância, significado dentro do plano da história de Deus. Deus poderia ter feito de várias formas. Deus poderia ter várias maneiras de realizar o seu plano, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Mas Ele decidiu contar com as nossas orações. Ele decidiu que a oração dos seus filhos e das suas filhas seriam importantes na consumação do seu plano final. Portanto, se eu não oro, eu não estou cumprindo as minhas responsabilidades, a minha responsabilidade nessa história toda. Se eu não ofereço incenso em forma de oração ao Senhor, dentro da figura que João me apresenta aqui, eu estou sendo negligente com aquilo que Deus me confiou dentro dessa história da redenção. Veja que nesse momento, as orações dos santos são aquilo que desencadeiam os acontecimentos. John Piper diz que o verdadeiro poder mestre da história se encontra na oração do justo e o fogo de Deus, que isso se encontra e Deus toma as providências, Deus intervém na história mediante essas duas ações, o fogo dele mesmo e a oração dos seus justos. Portanto, queridos, quando nós entendemos que Deus é soberano na história, se faz presente no desenrolar da história, que tem tudo sob controle, que tem todo o plano nas suas mãos, nós precisamos entender que fazemos parte desse plano, e a nossa importância nesse plano significa orar, clamar, dizer a Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nos aflige. Aqui João tem em mente sim a oração daquela igreja sofredora, que clamava, que havia pedido, que havia sofrido, que tinha passado noite sem dormir, que tinha medo da morte sim, que não achava legal ser comido por leão não, que enfrentava suas dificuldades, que se lamentava pelo mundo que viviam, que entendiam que o mundo estava corrompido, que a moral havia sido deturpada, que as pessoas estavam longe de Deus, e eles se lamentavam e oravam para o Senhor, que recebia todas essas orações. É por isso que Jesus conta uma parábola lá em Lucas no capítulo 18, e começa essa parábola dizendo: olha, eu vou contar essa história porque vocês têm que orar sempre, nunca desanimar. Não desanimem, orem sempre, orem sem cessar. E é lógico que essas orações, elas dizem respeito a esse grande plano eterno, mas também diz respeito às nossas necessidades do dia a dia, às nossas pequenas aflições, aquilo que nos persegue, aquilo que nos tira o sono. Essas orações também são recebidas pelo nosso Deus, também chegam diante do seu trono, também são acrescidas do seu fogo e é atirada do céu para que as providências sejam tomadas na terra. Foi esse o meio que o próprio Deus escolheu para ser pelo seu povo. É assim que nós participamos da providência de Deus sobre a nossa vida. Você consegue entender como é importante orar? Você consegue entender como a igreja deveria ser conhecida pela oração? Você consegue entender que a oração tem um papel fundamental na consumação final disso tudo que nós vivemos? Deveríamos orar mais. É essa a conclusão que eu chego quando eu olho para o final da história e vejo a relevância da oração. Quando nós olhamos para isso tudo, não tem como não encher o peito de alegria e de esperança.
Às vezes a gente tem medo do fim do mundo, né? Muita gente tem medo. Eu não leio Apocalipse porque eu tenho medo do dragão, da besta, daquilo que vai acontecer. Muita gente tem essa expectativa. Mas na verdade, você, assim como eu, se você tem esperança, a sua esperança é baseada na consumação de todas as coisas. Você pode até ter medo de como isso vai se desenrolar, mas a sua esperança, assim como a minha, precisa ser num final feliz, numa consumação final, quando as coisas vão finalmente ser como eram para ser, desde a eternidade, como Deus planejou, sem pecado. E é isso que nos move, é isso que move a criação em direção a Deus. Era isso que Paulo falava lá em Romanos capítulo 8, no versículo 22, quando ele dizia aos romanos: olha, nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Às vezes nós não vemos que Deus está costurando a história. Às vezes nós nos esquecemos que Deus é o Senhor da história. Às vezes a luta é tão grande que nós esquecemos que servimos a um Deus que é soberano e que nunca nos abandona. Lembra de Lúcia, lá do Príncipe Cáspio? Quando ela conhece aquele livro e ela diz as palavras mágicas e as figuras começam a aparecer para ela, e ela vai se encantando porque aquele livro conta a história de Nárnia e a história de Aslan. Calma aí. Em determinado momento ela para e ela sente uma baforada nas suas costas, e aquilo não é figura, porque as figuras estão na sua frente, e ela olha para trás e ela dá de cara com Aslan. E Lúcia tem... palhaçada, né? Mas Lúcia tem uma relação muito bonita com Aslan, porque ela reconhece tudo. Ela é uma criança pequena, ela acha Aslan gigantesco, e ela reconhece tudo que Aslan é. Ela tem esse papel na história, de contar para os outros o que Aslan significa. E ela fica encantada quando ela olha para trás e vê que Aslan não é só uma figura que está aparecendo ali no livro. E ela diz: Aslan, onde é que você esteve o tempo todo? E ele diz: eu sempre estive aqui. Às vezes você via, às vezes você não via, mas eu sempre estive com você. A mensagem da revelação nos fala sobre o fato de que Deus sempre esteve, está e estará conosco até a consumação final. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que garante para nós a eternidade e esse final tão feliz. João é o único evangelista que conta lá no seu evangelho o dia que Jesus entra em Jerusalém e é recebido pelo povo com aqueles ramos de palmeira que gritavam: Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Nesse dia, João teve o privilégio de ver a chegada desse rei no seu reino eterno. E ele conta isso lá no versículo 9 do capítulo 7, quando ele diz que viu uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Aquilo que ele havia vislumbrado como sendo um equívoco das pessoas sobre que tipo de rei Jesus era, ele agora, Cristo era mais fácil, né? Cristo era, ele agora podia ver na eternidade em sua completude, todos nós com vestes brancas purificadas pelo Senhor Jesus, dizendo que estava diante do Cordeiro, que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Queria convidar você a ficar de pé.
que numa antecipação desse dia tão glorioso, nós possamos cantar aquele que é o Cordeiro digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória.